Olá, hoje vamos ter novamente gravação de podcast e seja bem-vindo a este momento. Queria dar as boas-vindas ao Humberto, que será o responsável por me estar a colocar constantemente em xeque, constantemente aqui a colocar questões pertinentes sobre o vendedor do futuro, o vendedor 10X, aquilo que nós consideramos como o vendedor com as características adequadas e mais experientes, mais capazes de alcançar uns resultados fora de série no seu dia a dia, no seu trabalho. Olá, Humberto, e bem-vindo. Olá, obrigado, Oliveira, obrigado a todos pela assistência, pelo prestígio ao canal, JCall no YouTube, existe também o jcall.pt, e na descrição sempre você consegue encontrar a JCall nas mídias, no site e assim por diante. E nós temos falado do vendedor do futuro, estava até a brincar que pode ser que alguém que esteja a assistir esse vídeo no futuro diga assim, olha, já estou aqui, já cheguei aqui, não tem problema. Se já chegou, vamos refletir sobre essas questões no dia que você está ou para frente, né? Se você ainda não chegou lá, você começa a pensar. E hoje nós já estamos retomando aqui o tema vendedor do futuro. Mais uma pergunta que nos trouxe a reflexão foi... qual é o papel do marketing, e o marketing também de conteúdo, e da educação do cliente na construção do interesse? Porque nos outros vídeos falamos exatamente de confiança, interesse, chamar a atenção do cliente, né? Então devemos pensar no marketing de conteúdo e na educação do cliente como conteúdo ou como oferta? Eu acho que temos que ir um pouco mais aos básicos de cada uma das situações, uma vez que não é uma questão única, mas são várias questões dentro da mesma questão, ok? E se me perder, olha, por favor, chama-me novamente à atenção. Vamos começar pela questão do marketing de conteúdo. E o marketing da educação do cliente. Eu acredito que estes dois pontos têm muito a ver, já hoje, com os nossos colegas do marketing e não tanto com nós vendedores. Contudo, eu vou-me debruçar porque eu acredito que no futuro este ponto ainda será mais importante para o departamento de marketing e, apesar de com alguma importância para a parte do vendedor, mas de facto o principal responsável será o marketing. Porquê? Eu acredito que o vendedor do futuro terá leads muito mais quentes, ou seja, terá clientes e contactos que já sabem exatamente aquilo que querem, que estão preparados para comprar determinado serviço, determinado produto, e o vendedor não vai ter que utilizar tanta persuasão, não vai ter que estar a dizer porque é que este produto é melhor do que o da concorrência, mas ele vai estar mais no momento da decisão de qual é a quantidade que vai desejar, quando é que vai ter que ser entregue. Ou seja, vão ser determinadas peças mais importantes no sentido de definir quantidades, no sentido de negociar determinado tipo de desconto, determinado tipo de condição e não tanto na questão da educação. Eu acredito e revejo-me já hoje em algumas situações em que o vendedor já não consegue ser um professor, não consegue ser um educador ou um evangelizador da marca, porque esse assunto já está de tal maneira divulgado nas redes sociais, em blogs, em artigos especializados, em influenciadores, inclusivamente, que claramente já ultrapassa o vendedor. Esta parte, claramente para mim, é um tema de marketing, é um tema de influenciar
o mercado para determinado produto, serviço ou marca, e não tanto uma questão de ser o vendedor a realizar esse trabalho do dia a dia, de estar a contactar, de estar a apresentar o produto. Posso estar enganado? Eu creio que não, porque já hoje eu vejo alguns indícios dessa situação. Se o vendedor se mantiver exclusivamente com essa parte, ou se ele quiser ir exclusivamente para essa parte da educação, ele vai ter a vida muito complicada. Primeiro porque não consegue escalar, a não ser que utilize depois outras ferramentas que mais tarde ou mais cedo vamos ter que falar sobre elas, no sentido de se divulgar e se apresentar ao mercado, apresentar o seu próprio produto ao mercado, mas mais uma vez entraria na parte do marketing. Portanto, aqui o marketing e as vendas cada vez mais têm que estar concertados naquilo que cada um vai passar, naquilo que cada um vai divulgar e preparar, de forma que ao vendedor lhe cheguem leads mais quentes, ao marketing consiga atrair novos leads, novos contactos para o seu próprio funil. Isto em termos do que é marketing de conteúdo e marketing de educação. Portanto, claramente para mim é um tema de marketing. Agora, a questão do conteúdo. O vendedor aqui pode ser uma peça importante. Isto porquê? Porque ele, ao estar em contacto com os clientes e com as leads, ele vai ouvir, ele vai escutar o que é que esses mesmos contactos lhe dizem. E ao escutar, ao fazer essa triagem, essa curadoria, como tu muitas vezes comentas, ao fazer essa triagem de informação, a posição dele é muito clara. Ele deve transmitir essa informação para o departamento de marketing, e o departamento de marketing é que depois irá ver de que forma é que deverá passar também essa informação, de forma que ela chegue mais limpa, mais límpida, mais credível, mais factual ao cliente. Não sei se consegui responder completamente à tua questão. Acredito que ela aqui tenha muito mais detalhes, muito mais informações. Contudo, em termos gerais, é a minha visão do vendedor do futuro. Agora, claramente, o marketing é que vai fazer o aquecimento da lead e do vendedor, não é o vendedor. No passado, o vendedor era aquele elemento fundamental que tinha que ir visitar constantemente o lead e que lhe fazia uns telefonemas, que lhe enviava um fax, que lhe enviava um catálogo novo. Hoje em dia, essa informação chega mais rápido ao cliente do que ao próprio vendedor. Se uma fábrica lança um produto ou uma referência ou uma informação num determinado país, mesmo que seja só exclusiva daquele país, passado minutos, aquela informação está divulgada a nível de todo o mundo. Ou seja, o vendedor está a realizar o seu trabalho. Naturalmente, as coisas não são exatamente assim, porque os vendedores com frequência têm informações internas, antecipadas, mas nem sempre corresponde, nem sempre é exatamente assim. A questão é, qual é a posição do marketing? Primeiro, influenciar mercado, atrair novos clientes. Se ele fizer isto, quando o contacto chega ao vendedor, ele vai conseguir passar essa informação e vai ter uma atenção privilegiada da parte do cliente, porque ele já sabe do que é que está a falar. O que é que vai então aqui comentar é qual é o momento adequado para aquele cliente comprar. Agora, há um outro aspecto que não abordaste, mas que eu creio que aqui terá alguma influência. O lead, a lead e o cliente, cada vez mais, não aceitam publicidade. E é por isso é que eu acredito que, quando colocaste aqui marketing de conteúdo, já foi propositadamente com este sentido. No sentido não de fazer publicidade, mas de trazer a lead
através da informação útil que o marketing lhe está a passar. E aí, nesse sentido, sim, eu acredito que o marketing vai ter um papel preponderante, muito importante, no sentido de fazer a curadoria do que são as fake news, ou seja, o que é a realidade e a distorção, o que é uma possível verdade ou alguém que apresenta um rumor. Cada vez mais o cliente vai ser uma pessoa muito informada e uma pessoa que quer detalhes. Não quer propriamente as características muito aprofundadas, mas quer saber quais são as vantagens que e os benefícios que essas características lhe vão trazer. Como é que pode ganhar dinheiro, como é que pode ganhar bem-estar, como é que pode ganhar segurança com essas vantagens que o nosso produto ou serviço lhe traz. É ele próprio que vai procurar a concorrência, é ele próprio que vai procurar comparações, que vai ouvir influenciadores, que vai procurar onde é que e quem é que lhe pode dar informação útil, credível, verdadeira. Ou seja, o vendedor cada vez mais vai ter um aspecto menos importante no sentido de influenciar a compra. Agora, também acredito numa outra coisa. Um vendedor vai ter um papel importante no sentido de manutenção do próprio produto na cabeça do cliente. O que é que eu quero dizer com isto? Se o marketing nos vai trazer a lead e o contacto pela primeira vez, através da formação, através da colocação do produto na cabeça, no topo da cabeça do cliente, o vendedor vai ser uma peça fundamental no sentido da retenção desse cliente. Ele vai ser a peça fundamental para que depois o cliente, depois de ter comprado, se mantenha fiel àquela marca. Como é que ele vai fazer isso? Seguramente vai ser uma das perguntas que tu me irás fazer um dia destes, mas não vamos sair aqui hoje do tema. Mas a questão é que ele cada vez mais vai ser o elo importante para manter o foco do cliente naquela marca. Para que ele, mesmo que vá procurar outras informações, tudo bem, ele já está formado, evangelizado, está de alguma forma já conectado com aquela marca, com aquele produto. E quando o cliente tiver confiança naquele vendedor, muito provavelmente na próxima vez aquele vendedor vai servir como um influenciador da compra futura, seja daquele produto, seja de outro, mas vai servir como aqui um elo adicional para garantir a manutenção daquele cliente. Ok? Portanto, o vendedor cada vez mais vai ser uma parte de toda a sociedade daquele cliente, porque o cliente cada vez será mais seletivo onde é que vai buscar informação. Quem é que lhe pode dar a informação útil? Seja um influenciador, seja aquele ou o outro vendedor, é ele que vai decidir a quem vai dar atenção para aquilo que deseja comprar. Portanto, ele vai ser muito seletivo em quem vai acompanhar. Ok? Portanto, creio que, em termos gerais, era a resposta que te conseguiria dar. O vendedor, mesmo assim, terá um espaço para crescer? Eu acredito que sim, porque o cliente fala com outros colegas e muitas vezes é aqui este o ponto que nos vai ajudar a que o vendedor também ele consiga fazer esse trabalho. Mais uma vez, o marketing terá a sua influência, mas
esta parte da referência a outros clientes vai aqui apresentar uma possibilidade adicional para aquele vendedor. Agora, também acredito numa outra coisa. Nós temos diferentes tipos de cliente, diferentes tipos de características de clientes, e o vendedor do futuro vai ter que ser uma pessoa extremamente versátil. Já que ele não consegue fazer aquele trabalho inicial de preparar aquele cliente para o nosso produto, ou seja, ele não vai conseguir ser o preparador, o facilitador da venda, então ele vai ter que ter diferentes tipos de apresentação, diferentes tipos de conteúdos, diferentes tipos no fundo, de informação para consoante o tipo de cliente que tiver. Vamos considerar que ele tem um cliente que é extremamente racional ou extremamente emocional. Ele tem que ter outras características de análise, ele tem que estar muito mais aprofundado em questões psicológicas, em análise de movimentos, enfim, ele vai ter que ser uma pessoa muito mais capaz em analisar, em ler o cliente para saber qual será o momento adequado para lhe apresentar determinada informação, seja de quantidades, seja de alteração inclusivamente do modelo, porque nós sabemos que cada marca terá ou tem um modelo de produto e depois dentro daquele produto poderá haver um acima, um abaixo e, portanto, cada cliente é nesse sentido que poderá ter que escolher um ou outro produto. Portanto, atenção, eu por vezes misturo aqui vários assuntos, seja ele em termos de consumidor final, seja em termos de negócio, B2B, mas no fundo tento aqui abarcar uma situação e outra. O cliente cada vez mais terá que ser uma pessoa que vai ouvir o vendedor, vai ouvir, mas já após ele ter feito a sua própria escolha, ou, digamos, de alguma forma, ter digamos, ter uma percepção mais apertada daquilo que quer, ok? O vendedor será a pessoa que depois vai efetivamente fechar o negócio, que vai terminar o processo, terminar uma parte desse processo, porque o processo nunca ficará totalmente terminado, porque depois temos sempre o pós-venda, temos sempre a repetição e, portanto, nesse sentido, é onde eu creio que o vendedor vai ter um papel muito, muito importante no futuro. Ok? E aí me fez lembrar aquela questão inicial do conteúdo oferta, e aí vai se calibrando, né? Se você como vendedor tem esse departamento, essa área de marketing como suporte, ótimo. Se não, você faz os dois papéis, mas saber em que momento você transforma conteúdo, você finaliza o conteúdo com uma oferta ou com uma determinada ação, né? Que é a expressão que as pessoas usam, o call to action. O que nós pretendemos? Pretendemos uma oferta ou pretendemos uma outra reunião, um outro dia específico, para não deixar em aberto para que o cliente decida. E também você me fez pensar, mas essa também vai ficar para uma outra vez, mas eu já coloquei aqui nos meus insights, o fato de ter que precisar ler o cliente na parte psicológica, o estilo de comunicação, quando nos reunimos com mais de um cliente, muitas vezes com mais de um decisor na mesma sala, e somos só um com várias pessoas, né? Então tem um racional, um outro mais intuitivo, assim vai. Essa também não vai ficar para responder agora, mas já entrou no meu rol aqui de perguntas para o vendedor de hoje e do futuro, os dois, né? Exatamente. Ok. Muito obrigado pela sua intervenção de hoje. Eu espero que a audiência esteja gostando, porque o nosso exercício de analisar as tendências é sempre incansável. Não é uma preocupação só de hoje, mas todo vendedor
se não consegue se questionar sozinho, porque às vezes é uma profissão que até certo ponto é mais solitária, estamos aqui justamente para fazer companhia a ele, né? Então sempre Exatamente. convidamos para vir refletir conosco aqui. E já agora, por que não passar esta informação a outro vendedor, amigo, colega, seja o que for, companheiro de equipa, porque quem sabe haverá aqui algumas coisas que podem não lhe interessar a si, ou que podem, enfim, até já pode estar a realizá-las, mas quem sabe o colega pode ainda necessitar desta ajuda. Portanto, partilhe este podcast, seguramente não será útil exclusivamente para si, mas também para outros. Ok? Até uma próxima e muito obrigado. Obrigado.